Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Essa Gente, do Chico Buarque. Esse livro foi lançado no ano passado e eu recebi da minha parceria com a Companhia das Letras logo que ele foi lançado e eu fiquei curiosa pra ler, tanto que eu trouxe ele aqui pro Rio. No ano passado eu ainda recebia os livros lá em Curitiba, né? Mas ele acabou, ficando na minha estante um tempo e eu acabei pegando pra ler só agora. Eu tinha curiosidade porque eu li Leite Derramado já há bastante tempo. Eu tava, acho que recém saída da adolescência, tava nos meus 20, 21 anos. E eu gostei muito daquele livro, ele é marcado como 5 estrelas no meu Scooby, mas eu lembro relativamente pouco. E acabou que eu nunca comprei, nem li nenhuma outra obra do Chico. Quando essa chegou lá em casa, eu falei assim, olha, a literatura do Chico, né, eu preciso voltar a ler, tenho que ler. E eu não gostei desse livro. Eu acabei falando um pouco sobre isso no meu vídeo da tag dos 50%. Quando eu terminei esse livro, eu li ele bem rápido, tá? Ele é um livro muito fluido, mesmo que eu não tenha gostado dele. Eu terminei bastante rápido porque eu queria ler, eu queria saber mais. Mas eu fiquei muito decepcionada quando eu terminei de ler, muito irritada. E agora eu já consegui amadurecer um pouco essa irritação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, eu não queria ser a pessoa que liga uma câmera pra vir pro YouTube e fala mal de um livro do Chico Buarque, mas a minha intenção com esse canal é relatar a minha experiência acerca das coisas. É a opinião magnânima? Nunca vai ser, mas é a minha experiência. Além de mim, eu vi que a Bárbara, do B de Barbárie, não gostou desse livro e ela também fez uma crítica muito boa lá no canal dela, que eu recomendo super, eu vou colocar o link aqui embaixo. E eu fui pesquisar também outras resenhas antes de vir gravar esse vídeo e na verdade eu vi que a maioria das pessoas amou, tem algumas pessoas que consideram inclusive que esse é o melhor livro do Chico e que, enfim, as pessoas colocam nas resenhas delas que elas enxergam uma sutileza nesse livro e uma magnificência que eu não enxerguei. E tá tudo bem, né? Eu acho que eu posso vir aqui falar do meu ponto de vista e vocês fiquem conscientes de que ele não é o único, então talvez vocês possam gostar desse livro. Mas, na minha opinião, o que mais pega nele é justamente a falta de sutileza e magnificência que outras pessoas perceberam. Isso porque o Chico, e pode ser de caso pensado, sim, eu não duvido disso, escreve um livro pra criticar o preto no branco, mas acaba colocando tudo preto no branco. O livro é tão cheio de estereótipos que mais parece uma comédia de costumes. E se tem uma coisa que eu acho muito inteligente aqui, essa coisa é o título. Por quê? Porque a gente vai conhecer a história do Manuel Duarte, que muita gente comenta, inclusive a orelha do livro, que é uma sonoridade óbvia, porque parece com o Buarque, mas enfim, eu não pirei muito nessa coisa como a maioria das pessoas. Eu não tô nem aí se o livro tem de autobiográfico ou não, e se ele se escondeu atrás do Duarte porque ele é o Buarque. Eu realmente não me importo com isso, eu achei que as pessoas deram um peso maior do que merecia, mas enfim, a gente vai conhecer aqui a história do Duarte, mas através de outras pessoas que estão ao redor da vida dele, sejam pessoas mais ou menos próximas. E por isso, então, essa gente, que é a gente que tá em volta dele em diversos âmbitos. O livro é como se fosse um quebra-cabecinhas, mas é um quebra-cabeças relativamente fácil de resolver, porque ele tá meio que todo num tempo presente. A gente tem vários fragmentos de coisas que vão acontecendo, algumas delas são em formato de diário, algumas delas são em formato de carta, e outras vezes até algumas outras coisas específicas que acontecem, como uma ordem de despejo ou algo do tipo, mas são fragmentinhos. Então a gente não tem um romance de texto corrido que vai apresentar pra gente aquele personagem naquela situação e isso vai se desenvolvendo. A gente tem essas quebras todo o tempo e a gente vai ter que montar e entender a história a partir disso que a gente tem. Só que apesar de muito do que tá aqui ser em formato de diário pessoal do próprio Duarte, o Duarte é o personagem que menos se coloca. Tudo é colocado através de essa gente que tá ao redor dele. O que me faz pensar que esse livro acaba sendo uma ótima crítica ao famigerado esquerdomacho, que é muito desconstruído, muito legalzão, mas tá tudo sempre na boca dos outros e na atitude dos outros. Aqui a gente vai conhecer, como eu falei, o Duarte, que é um escritor decadente, que não publica um livro novo há anos. Ele tem um livro de grande sucesso, que é o Eunuco do Passo Real, que a editora e o público esperam o tempo todo que ele vá conseguir superar ou repetir. E ele não consegue, e ele tá então nesse momento de uma grande crise financeira e criativa. Ele tá pedindo adiantamentos constantes da editora, prometendo esse livro que ele vai escrever e que ele nunca escreve. E aí que a gente tem uma metalinguagem, porque a gente entende que esse livro aqui que a gente tem em mãos pode ser o germen do livro que o Duarte está tentando escrever, o que talvez faz a gente pensar também numa metalinguagem
num sentido mais profundo, que é: e se o Chico tava devendo um romance, e é isso aqui que ele tenta escrever, ele tenta se colocar aqui. Então isso acaba funcionando bem, porque a gente consegue pensar todas essas coisas e ficar se perguntando sobre isso. Eu gosto de explorações da metalinguagem, então eu fico bastante curiosa com isso. Mas o fato é, a gente vai acompanhar a vida do Duarte, que nada mais é do que um esquerdomacho. Ele tem duas ex-mulheres que ele critica o tempo todo em diferentes graus. Uma delas é a Maria Clara, que é uma tradutora comunista, e a outra delas é a Rosane, que é uma perua bolsominion. E aí a gente já percebe que a estereotipagem tá no nível 1000, né? Porque ele tem essas duas ex-mulheres com quem ele lida, com quem ele tem problemas e recaídas afetivas, e tá cada uma em um polo político completamente oposto. Não existe meio termo aqui. Através do que ele fala dessas personagens, a gente entende o quanto ele precisa delas pra se existir, pra se posicionar. Ele se posiciona muito através delas e de críticas que ele faz a elas. Em relação a Maria Clara, que é a tradutora, que é de esquerda, a gente entende que muito da grande obra que ele conseguiu escrever dependia dela. Em algum momento, inclusive, o amigo dele, que é o editor dele, implora pra Maria Clara que eles retomem o relacionamento, ou que ela pelo menos esteja próxima dele, porque ele não consegue escrever nada direito sem ela. E aí a gente sabe que ela revisava os seus textos, que ela dava toques, e a gente sabe que isso acontece muito na literatura, né, de mulheres geniais que foram apagadas através do trabalho do marido, que na verdade é muito delas. Com a Rosane a gente tem o outro polo da situação, que é: ele precisa dela pra se afirmar como um cara de esquerda e consciente, porque ele basicamente fala o tempo todo o quanto ela é perua e inconsequente, e o quanto a opinião dela e a visão dela é parva e tola. Então a gente consegue entender o quanto ele é vazio, o quanto ele precisa delas pra refletir e pra ecoar quem ele é, tanto pra um lado, tanto pro outro. Ele tem também um filho pré-adolescente com quem ele mal tem contato, porque é óbvio que, como um bom esquerdomacho, quando ele se separou da Maria Clara, ele não fez a menor questão de manter envolvimento com o filho, e hoje em dia ele fala que assume isso, porque é óbvio que quando ele fala, ele é muito desconstruído e arrependido. E além delas, a gente tem o envolvimento dele com outros personagens igualmente estereotipados. Ele vai conhecer um guarda-vidas na praia, que é um homem negro. E aí eu acho que a gente tem também a pior falta de sutileza do livro, que é você fazer uma crítica óbvia, criticando o que você mesmo tá fazendo com o livro, que é: ele descreve esse guarda-vidas como um homem negro, aí ele para no texto e fala: espera, se ele fosse apenas um homem branco, eu precisaria dizer que ele era branco? Não. Então por que eu disse que ele era negro? Ai, gente, desculpa, eu acho isso tão vazio e tão preguiçoso, e eu não tenho como não ter esperado mais de um cara que escreveu a música Construção, que é um primor de literatura, né? Então eu fui ficando tão irritada com essas críticas vazias, essas estereotipagens. É tão estereotipado que a Rosane tem uma estátua de ouro do Bolsonaro no meio da sala dela, pra vocês terem ideia. E ele vai sim colocando aspectos que ajudam a entender e construir o Brasil nesse momento. Em uma das resenhas que eu li, o autor coloca que esse é o primeiro livro que sai como um retrato desse Brasil do desgoverno que a gente vive, né, desde que o Bolsonaro assumiu. E eu não tinha pensado nisso, né, a gente lê tanta crítica na internet e tanto apontamento que eu não tinha separado que realmente na literatura eu não tinha me encontrado com isso. E no texto também o autor fala que é incrível que isso tenha vindo do Chico e que isso é um presente. E daí eu já sou obrigada a discordar, porque eu acho que a literatura tem campo pra tanta coisa maior, pra tanta coisa mais sutil. Eu realmente tô focando nisso porque a falta de sutileza me incomoda muito nesse livro. E pode ser sim que o Chico tenha querido fazer uma crítica à própria falta de sutileza, à mania das pessoas de quererem tudo no preto e no branco, às guerras políticas por causa de polarização que a gente tem vivido hoje em dia. E o fato de todo mundo estar sempre em caixinhas, ou você é bolsominion, ou você é comunista. É isso que ele vai apresentar. Ele vai falar no texto também de coisas bastante atuais, como o próprio Olavo de Carvalho, o terraplanismo, enfim, essas outras questões ridículas que acabam virando pauta e motivo de guerra na internet. Isso tudo tá presente no livro dele, mas tudo em forma muito estereotipada, na minha opinião. Como eu falei, é uma grande comédia de costumes, onde cada um tem a sua caixinha, e pode ser que ele tenha querido fazer disso uma grande crítica a isso. Mas pensar nisso não me faz gostar do livro, não faz o livro crescer aos meus olhos. Eu continuo achando um tanto preguiçoso. A gente tem também uma personagem que é a esposa do guarda-vidas negro, que é uma menina gringa, holandesa, que veio pro Brasil apaixonada pelo Brasil, pensando no Pão de Açúcar e nas paisagens, e daí aqui ela morre de medo de que aconteça um tiroteio ou um desmoronamento na favela que ela vive. Então assim, basicamente a gente tem esses personagens sem tridimensionalidade, e se acontece uma crítica óbvia ao desgoverno que a gente vive nesse livro, ela também acontece, na minha opinião, sem tridimensionalidade nenhuma.
E não era isso que eu esperava da literatura, muito menos da literatura do Chico Buarque. E é por isso que esse livro me incomodou tanto, por ele ser raso, por no fim das contas, embora tudo que ele proponha, ele seja só, na minha opinião, um livro de crise criativa e financeira de um homem branco, esquerdomacho, de meia idade, sabe? Pra mim ele acaba não passando muito disso, e esse é o tipo de literatura que mais me irrita, assim. Eu leio livros de homem branco, isso não é um problema. O problema é quando o livro é de um homem branco, basicamente enaltecendo o homem branco em crise. E eu tenho muita preguiça disso, porque por muito tempo acreditou-se que isso era literatura universal, e tá longe de ser. O Chico, obviamente, é um intelectual, literato, ele tem essa bagagem, e isso vai estar no livro, sim, de alguma forma, em algumas explorações, mas pra provar o meu ponto de que nem nisso ele coloca sutileza, ele utiliza a questão da arma de Tchekov como uma arma mesmo, né? Eu estudei teatro, eu não sei se essa é uma questão conhecida de todo mundo, mas a arma de Tchekov é o seguinte: Tchekov fala que se na primeira cena de uma peça aparece uma arma em cena, é porque ela vai ser disparada em algum momento, porque senão não faz sentido. O que Tchekov quer defender com isso é que você nunca coloca um elemento num texto que você não vai usar depois, porque tudo tem que fazer sentido. E aí Chico me vem e usa toda essa questão, mas ainda no formato de uma arma que aparece no começo e que eventualmente será disparada. E é isso. Como eu falei, isso tudo pode ser uma crítica do próprio Chico a toda essa falta de sutileza, mas eu não consigo gostar do livro, mesmo pensando por esse ponto de vista. Mas é isso, né, gente? Tem outros livros pra mim, tem outros leitores pro Chico Buarque. Eu confesso que depois desse livro, por mais que a Bárbara tenha me falado que ela também não gostou dele, e ele é o mais fraco de toda a obra do Chico que ela leu, ele me deixou sem vontade de ler nenhum outro. E eu acho que tá tudo bem também, né? Pode ser que algum dia eu acabe me reencontrando com alguma outra obra do Chico e ela me apeteça mais, mas por enquanto eu acho que eu vou ler outras coisas mesmo, porque eu fiquei com bodinho e eu não gosto de ficar com bodinho. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse livro, não precisa me atirar pedra, tá tudo bem, é só a minha opinião, a minha experiência, tem outras resenhas positivas na internet e vida que segue. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!